Estamos reunidos aqui para mais uma resenha teológica e você é o nosso convidado para conversarmos sobre as atividades da Igreja Batista Itacuruçá e sempre dando aquela ênfase na teologia. E hoje nós vamos conversar sobre embaixadores e mensageiras. Você já fez parte dos embaixadores do Rei, das mensageiras? Se não fez, você também está convidado, porque você vai conhecer um pouco desse trabalho maravilhoso que os batistas brasileiros há anos já fazem em todo o Brasil. E nós estamos aqui com o pastor Davi Mateus, que é o pastor para as novas gerações aqui da nossa igreja. Pastor Davi, reinauguramos os embaixadores e as mensageiras. Como foi esse culto e como tem sido esse momento, tanto com os líderes, os líderes de embaixada, os conselheiros, e também com a garotada. Meninos são de que idade? 9 a 17. 9 a 17, meninas? 9 a 16. 9 a 16. Mas conta um pouquinho como que foi. Então, no domingo passado, 9 horas, a gente teve a alegria de dar esse pontapé, que na verdade não foi um pontapé inicial, porque esse trabalho já tem começado com a liderança já desde o início do ano. Então, quando a gente sonhou esses projetos, que na verdade são projetos da nossa denominação, o nosso pastor indicou algumas pessoas, potenciais líderes para esses trabalhos, nós conversamos com eles, e desde então eles vêm se reunindo, orando, estudando o material. Então, isso tem alegrado muito o meu coração, porque eu gosto de pensar que ele começou certo. Eu, às vezes, quero começar tudo, vamos começar, e a própria liderança falou assim, não, nós precisamos primeiro orar, estudar, orar uns pelos outros. Pegaram aqui a listagem dos meninos e meninas da nossa igreja, oraram por cada um, pelas famílias. Então, eu acho que a gente recomeçou da maneira correta, com oração, com planejamento. E aí, então, o primeiro encontro com os meninos foi nesse domingo que a gente passou, E foi muito bacana. As expectativas estão altíssimas. A gente sabe, quem foi embaixador, sabe da relevância desse trabalho. Você foi, pastor Sandro? Sim. Eu fui já há muito tempo em Caxias do Sul, quando morava em Caxias do Sul, a primeira igreja batista de Caxias do Sul. Foi um tempo maravilhoso. Uma coisa legal da nossa embaixada lá, que o nosso conselheiro gostava de fazer muito acampamentos, e em lugares assim, mata mesmo. Então era interessante que a gente fazia refeição, fazia fogueira, tudo é interessante. Foi um tempo muito precioso, onde eu aprendi muito, e para mim o que ficou marcado, pastor Davi, que para mim é um dos pontos altos da embaixada, que foi esse amor por missões. Isso. Algo que a embaixada sempre foca, a vida dos missionários, e para mim foi muito forte, e o meu chamado missionário veio a partir dos embaixadores. Mas, pastor Davi, eu falei um pouquinho, uma das coisas que os embaixadores e mensageiras vêm e aprendem, que são missões. Mas o que eles fazem? Eles vão estar reunidos aqui domingo pela manhã. E como que é a dinâmica, a programação, o ideal, tanto para os embaixadores quanto para as mensageiras? Então, as duas organizações têm ali temas, divisa, hinos, ideais, e essas coisas são muito importantes porque elas vão fortalecer os valores das duas organizações. Recentemente, o pastor Israel, quando a gente conversava numa reunião lá com o grupo dos líderes, dos embaixadores, ele falou, ele comentou sobre a última frase, que é, se assim não for, para que nasci. Então, essas organizações também nos relembram, e reforçam que a nossa vida ela tem sentido quando tem um propósito, e a gente vai ser embaixador e mensageira do Rei, pensando que esse propósito da nossa vida é ser um representante do Rei Jesus aqui na Terra. Então, basicamente é isso, a gente entender que a gente precisa representar o nosso Rei Jesus aqui. Então, a gente fortalece disciplina, que é importante para a vida, valores, identidade, propósito.
Então, é algo que prepara para a vida toda, não apenas para essa nossa vida, vamos dizer assim, eclesiástica, a vida da igreja, né? O pastor Sócrates até relembrou isso aqui, que isso ajuda meninos e meninas a serem profissionais melhores no futuro. Então a gente está muito animado, muito feliz. E quem foi embaixador e esteve aqui presente no culto, e quem foi mensageira esteve presente aqui, sabe que uma vez embaixador, sempre embaixador, uma vez mensageira, sempre mensageira. Então a gente pôde convidar quem já passou da idade a recantar o hino, a falar de vida, temos compromissos, e ouvir daqueles que já foram, né? Eu já fui também, mas ouvir daqueles que estão um pouco mais velhos do que eu, que já foram, o quanto essas organizações marcaram as suas vidas, foi realmente emocionante, foi um momento emocionante, eu fiquei emocionado. Eu também, demais, quando nós cantamos, quando também falamos da divisa, e legal, estava aqui guardada a divisa, estava guardada aqui também, o hino ficou bem guardado. E para a gente finalizar, Davi, o seguinte, e quem quer fazer parte? Porque com certeza quem está nos ouvindo vem querer fazer parte, ou os filhos, ou netos, sobrinhos. Como pode fazer? É para todo mundo dentro dessa faixa etária? Não é um grupo seleto específico? Como que é? Isso. É muito importante a gente entender que esse trabalho ele veio para somar com os outros trabalhos que a gente já tem na igreja. Então, nós continuamos tendo uma escola bíblica dominical para as crianças dessa faixa etária que acontecem às 9 horas. E às 11 horas, então, nós temos o trabalho com os embaixadores e as mensageiras do Rio. Então, você que traz a sua criança para a igreja no domingo de manhã, ele pode chegar às 9 horas, frequentar uma EBD, onde há divisão por idade, por faixa etária, e às 11 horas, então, os meninos e meninas aí nessa faixa etária de 9 a 17, os meninos, de 9 a 16, as meninas, podem, então, participar das reuniões dos embaixadores e das mensageiras do Rio. A equipe está muito unida, muito animada, consciente dessa responsabilidade. Essa semana eu conversei com eles e a gente viu que a expectativa também da igreja está muito grande. Eles ficaram até preocupados com isso, mas entendendo que é um trabalho que é do Senhor. Amém. Então por isso a gente precisa depender dele, planejar, continuar caminhando, mas eu tenho certeza que vai abençoar a vida das nossas crianças e a vida da nossa igreja. Como se faz para escrever? É só chegar? É só chegar, que os líderes vão ter lá uma fichinha para poder colocar a criança no nosso cadastro, mas é só chegar domingo, 11 horas. Que maravilha! Eu estou muito feliz. Eu queria ter a idade para fazer mais uma vez os embaixadores, né? E que Deus continue abençoando aí as crianças, jovens, adolescentes da nossa igreja, a embaixada, as mensageiras também. Amém, amém. Convide aí seus meninos e meninas para participarem com a gente, vai ser bênção. E domingo também tivemos um tempo muito precioso de missões, né? Pastor Alceni, que está aqui conosco, e nós começamos cedo, né? Nós tivemos o culto missionário, nós vamos falar aí que foi 19 horas, mas nós começamos cedo com momentos com Cristo. E qual foi aquela palavra que o pastor Israel trouxe que já mexe com a gente logo de manhã, pastor Alceni? É um texto que eu carrego, sabe, já comigo há muito tempo, né, que é assim, um momento muito importante na história do povo de Israel, que é aquela transição, né, quando Moisés morre e Josué tem que assumir ali o lugar dele, e a gente tem aquela orientação de Deus diretamente a Josué diante daquele monumental compromisso, né, e responsabilidade de agora substituir o grande líder Moisés. E você tem aquela fala de Deus ali, ser forte e corajoso, eu estarei com você. Então, o Jael acabou de se envolvendo um pouquinho nesse episódio e trazendo algumas lições, né, para as nossas vidas, que são muitas as lições que a gente pode tirar ali. A questão da dependência, né, de Deus. Josué, com certeza, ao olhar para aquela
como que eu agora vou substituir, vou estar à frente desse povo, agora entrando para a Terra Prometida, mas a gente viu que ele foi, na dependência do Senhor, capaz de ali dar conta daquela grande responsabilidade que foi de estar ali junto com o povo naquele momento tão esperado que é de entrar na Terra Prometida. Eu fico imaginando, pastor Semir, Josué, aqui se eu tivesse lugar de Josué, primeiro, substituiu o líder como Moisés, que naquela época já era visto, e hoje quando a gente olha, vários teólogos, não só teólogos, pessoal da administração, várias áreas de liderança, coloca Moisés como um dos maiores líderes de todo o tempo. Então, olha, substituindo Moisés, e teve caminhando com Moisés e viu a liderança e a vida que Moisés tinha com Deus, dependência de Deus, aprendeu ali muito com Moisés. Agora ele não tem mais Moisés, ele é o líder. Ele olha então para frente aquele povo imenso que ele já conhecia bem, ele já tinha passado com o povo obediente, ele já conhecia bem aquele povo, e Deus fala para ele, esforça-te e tem bom ânimo, que eu te ajudarei. Se fosse comigo, se Deus falasse, força e bom ânimo, essa força de mim não sei de onde vai vir, mas ele tinha o Senhor com ele, né? Ele tinha o Senhor com ele e podia então assim caminhar com aquele povo que ele conhecia bem nesse desafio, que a terra também não estava livre, o campo livre, sem ninguém, né? Precisava enfrentar ali grandes lutas, batalhas e muitas vezes na vida também é assim, né, pastor? É verdade, Samir, assim, como eu mencionei, né, a gente tem várias lições aqui, naqueles 9 primeiros versículos, né? E uma delas é o compromisso com a palavra de Deus. Né? Isso, você vê que há essa orientação clara para Josué. Josué, seja um leitor, seja um estudioso da palavra de Deus, não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha o sucesso, né? O segredo do sucesso é colocado diante de Josué. Medita nela de dia e de noite. Essa questão, medita, coloca no seu coração, coloca na sua cabeça, medita nela. Para que você seja bem sucedido em tudo o que você fizer. Quer dizer, não é por falta de conhecimento, né, Samir? Não é por falta dessa exposição de Deus para o seu povo que a gente não tem uma vida melhor, que a gente não obtém, no caso, uma qualidade de vida, porque a história mostra que a gente acaba desobedecendo, né? A gente desobedece e acaba colhendo os frutos dessa desobediência. Mas ali, de ser forte e corajoso, se dedica à palavra de Deus, medita nela, não se desvia, foram princípios que Josué abraçou, seguiu e conseguiu fazer o que aos nossos olhos parecia impossível, que é de dar conta daquele povo muito obediente. Pastor Ceni, como nós já conversamos aqui com o pastor Davi, nós tivemos aí um culto dirigido pela nossa embaixada, pelas mensageiras, e depois, no nosso culto às 17 horas, nós voltamos à questão da palavra, chamada palavras de fé, né? Confissão positiva, pastor Israel, volte lá e acompanhe, vale a pena. Nós tivemos no domingo anterior, pastor Israel começando esse assunto, que foi muito profundo, que foi interessante, nós já conversamos aqui bastante sobre isso, né? Sobre teologias que não fazem bem, e volte ao culto 17 horas e dê uma olhada ali, está aqui o link, você pode então clicar e voltar a esse culto, você vai ver como é importante a gente conhecer as teologias também que não são bíblicas e teologias que fazem bem. Uma coisa que é interessante, pastor Samir, quando a gente fala e pensa em teologia, é importante a gente fazer aquela peneira, né? Aquela peneira, a teologia que vem a trazer saúde, porque tem teologias que trazem morte, tem teologia que vem a trazer coisas ruins para outras pessoas, mas teologia que vem a trazer saúde,
ela vem trazer um benefício para a comunidade? Será que ela vem trazer harmonia ou divisão? Então, são peneiras que a gente precisa fazer. Pastor Seniri, no culto das 19 horas, eu saí tão feliz da igreja, tão fervoroso, reanimado, com coração, com aquela chama missionária que foi pegando mais fogo. Nós tivemos um missionário na nossa igreja, não vamos falar o nome por questão de segurança, na Tailândia. Na Tailândia, hoje, os cristãos estão num número menor de 1%, 0,9% são cristãos. E ele falou ali de todas as dificuldades que tem para pregar o evangelho, toda a cultura, toda a beleza cultural. Eu achei muito interessante ele ressaltar o lado positivo da cultura tailandesa, que é uma cultura muito rica, uma cultura muito bela, uma cultura de muita amizade, conhecida como o povo do sorriso, então uma cultura muito grande, e também os desafios. O que chamou a sua atenção, o que tocou contigo na palavra desse nosso querido missionário? Samir, você melhor do que eu, né? Porque você já teve essa experiência de ir para o campo missionário, um campo também difícil, né? Mais uma vez, essa ação de Deus, né? Esse agir de Deus de forma assim que às vezes nós nos acostumamos com as nossas liturgias, com os nossos cultos, com as nossas religiosidades e acabamos não dando atenção ao agir de Deus. E quando você vê esses testemunhos missionários, primeiro, Deus tocar no coração de uma família dele, da sua esposa, e a filha também acabou indo, para ir para uma situação que racionalmente, ninguém vai. E como ele falou, estava tudo bem aqui no Rio, ele dando aula, com emprego legal, direitinho, usando uma boa idade, estava tudo direitinho, já começando a usufruir, né, daquilo que ele já trouxeram durante a vida, está tudo bem, tudo bonitinho, né? Pois é, esse chamado já chama atenção. Sempre me faz sempre muito refletir sobre a minha religiosidade, sobre como eu tenho sido um cristão aqui dentro de todas as regalias que nós temos, né? Todas as possibilidades, toda a liberdade que usufruímos. E a outra é essa questão do milagre, né? Sabe? Ele contou a experiência dele lá diante de um contexto de perseguição, de dificuldade, questão de visto e tal. E esse agir de Deus, esse milagre, essa ação espetacular de Deus, do Senhor, que às vezes nós achamos que ficou no passado, né? Ficou lá nas páginas do Novo Testamento e não acontecem mais. Não, elas estão acontecendo ainda hoje, né? Diretamente. Então, isso acaba acendendo, né? e reavivando aquele amor, aquela fé que às vezes está amortecida na nossa caminhada, na nossa religiosidade. E essas experiências, elas te dão força, né? E o termo que eu tenho pensado muito é a questão da musculatura espiritual. A gente malha, a gente vai na academia, né? A gente tem aqui o nosso coordenador de comunicação, né, que está aí sempre malhando, para fortalecer ali o seu... Fazendo caminhadas com o cachorro. Mas o que a gente tem feito para esse fortalecimento espiritual? A gente se esquece disso. Então, quando você ouve essa experiência, o missionário que está no campo, ele precisa disso. Precisa. Né? Porque em muitos momentos ele se sente só, ele está longe da família, está longe dos seus amigos, está longe dos seus compatriotas. Aí a presença de Deus e aquela experiência, né, de Deus ali agir de tal forma a mudar aquele grande diretor, aquele homem que estava mandando ali, e você que se você quiser ouvir essa experiência, é só você acessar lá o nosso curso na íntegra, que foi maravilhoso. Então, isso sempre me impacta, né? Eu saio sempre assim, me questionando e procurando, né, estar mais próximo de Deus para sentir, né, esse fervor, né, essa experiência. Porque eu fiquei ali na cadeira me segurando uma hora, que ele falou que, devido a essa realidade, né, essa pessoa que mandava no lugar e mandava no visto, ele precisava ter então um visto para permanecer. Esse visto já tinha suspirado e essa pessoa não queria dar.
mas pelo fato do visto ser suspirado, ele não poderia sair do país. Então ele nem poderia voltar para o Brasil e nem poderia ficar. Que situação! E pagando multa. E pagando multa. Então você não... E se você puder sair, é uma solução que você tem. Eu tenho uma solução, eu vou sair, né? Então, mesmo você não querendo, mesmo você ficando triste, você volta para o seu país. Ok, eu vou ficar, maravilha, eu não posso sair, mas posso ficar. Mas ele não podia nem voltar para o país e nem voltar aqui para o Brasil, nem ficar naquele país e pagando multa. Pois é. E daí ele orou. E para mim a oração foi sensacional. E conversando com um amigo pastor, né? Vamos orar pelo seguinte, pedir para Deus mudar o coração dessa pessoa, então mudar essa pessoa. E ele fez essa oração. No dia seguinte, outra pessoa estava lá, naquele lugar, e deu visto. Então, a importância da oração. E também ele frisou a igreja orando, muitos irmãos orando. Então, a importância da oração em missões. Eu lembro quando eu fui para o campo missionário, coisas complexas aconteceram, algumas perseguições, e nesse momento, depois que aconteceu, né, momentos difíceis, no dia seguinte, falando com familiares, com o mundo da igreja, tal hora da madrugada eu estava orando por você. Samir, que hora era no país que você está? Tal hora. E tal hora aconteceu isso. Tal hora Deus livrou de um momento complexo com a autoridade local, na mesma hora que Deus tocou no coração daquelas pessoas, daqueles familiares para orar. Então, precisamos orar por missões aí no pastor Celino, não precisa nem perguntar, né? Você conhece e sabe muito bem desse princípio, né? Missões não se faz sem oração. Não, isso quem vive sabe que a gente não tem como, porque é a história de Josué, né? Lá atrás você olha isso, eu não consigo ir lá para esse país, como é que eu vou sobreviver? Você olha, você só vai constatar a sua fraqueza e a sua impotência, mas a oração é dizer, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode, e Deus é o Deus da missão, não é isso? Então Ele é o Deus missionário, é Ele que nos dá a força e a capacidade, assim como fez com Josué e tantos outros homens e mulheres ao longo da história, Ele continua a capacitar, a dar força em meio à nossa impotência e em meio à nossa fraqueza. Então, foi um domingo maravilhoso. Maravilhoso, orando por missões. Então, um convite para estarmos orando pela nossa Itamazônia, está chegando. Sim, nós vamos agora a Cristolândia, né? Agora no sábado. Dia 25. Tem o Itamazônia, agora no final do mês de junho, e já estamos também já com os nossos preparativos para o nosso Itasertão, lá em Malhadas de Pedras, no mês de outubro. Temos vaga para o Itasertão ainda? O Itasertão ainda estamos aceitando, né, as inscrições, mas já estamos também aí na reta final. Então, ore sempre por missões. Eu quero terminar esse momento missionário, tanto das crianças, adolescentes, dos embaixadores, tanto dos adultos, dos idosos, da igreja toda aqui envolvida em missões, parafraseando uma frase de Lutero. Lutero falava o seguinte: teologia se faz de joelhos. E é verdade. E também missões se faz de joelhos, né, pastor Alcenir? Missões faz joelhos, com os joelhos daqueles que vão e com os joelhos do que ficam, vão em oração, mas ficam no país de joelhos também. Então esse é o nosso convite, que você continue orando por missões, que você que está lutando com um chamado missionário, às vezes ele fica lutando com um chamado, coloque isso nas mãos do Senhor, coloque esse chamado, com certeza o Senhor vai direcionar a sua vida. Que agora então, o amor de Deus, poderoso amor, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja contigo, com toda a sua família, hoje e sempre. Amém. Amém.